Certo. Muito boa noite, meus irmãos, meus amigos do canal Centro Espírita Luz e Caridade Nerópolis. Que alegria estar novamente irmanados com vocês através dessa live. Lembrando que, além da plataforma do YouTube, nós estaremos também no Facebook, né? Melhor dizendo, nós estaremos no YouTube, então logo nós terminemos aqui na plataforma do Facebook. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, nós estamos uma tecnologia nova, né? Vocês nos perdoem se não sair contente, mas eu digo que estamos fazendo de um tudo para que saia tudo ok para vocês aí, que podem interagir conosco, fazer perguntas, enfim. E hoje nós estaremos fazendo um especial para o Dia das Mães, fazendo uma contextualização para todas as mães, que, como eu já disse lá nos grupos, né, a mãe que é a herdeira de Deus, é co-herdeira com Jesus Cristo, né? Toda a humanidade deriva dessas heroínas, dessas guerreiras. Muito prazer estar com vocês nessa noite, principalmente com o universo feminino, e mais especial que fazem parte aqui da luz. Muito boa noite. Vocês estão unidos conosco, estão dados nossos olhos. Olá, meus irmãos. Parece que nós tivemos um probleminha aí com o áudio e o vídeo do nosso irmão Gildo. Eu questionei aqui para uma visualizadora se estava tudo certo, mas parece que ele caiu aqui, mas daqui a pouco ele deve voltar, então. Ele estava fazendo a prece, eu vou continuar para que a gente possa dar início, então, ao estudo dessa noite. Eu convido a todos a fechar os olhos. Mestre Jesus, nós queremos te agradecer neste momento, por este momento que nós estamos vivendo. Apesar de todas as dificuldades, temos a certeza de que o Senhor continua, como sempre, ao nosso lado, sem jamais nos abandonar. Pedimos sua proteção, principalmente para as famílias, mestre, que estão passando pelos momentos de dificuldade, seja no campo da saúde, no campo social, no campo financeiro, com uma série de questões que vem acontecendo, que o Senhor possa estar nos protegendo, mestre, sobre as suas vistas, sobre as suas bênçãos. Pedimos a sua permissão e da espiritualidade para fazer essa reflexão acerca das mães, das nossas mães, das mães de todo o planeta, aquelas que o Senhor chamou para essa missão sagrada, o dia em homenagem a elas, o dia de ontem, e hoje nós resolvemos lembrá-las, fazer uma pequena e singela homenagem a essas mães. Para tanto, eu gostaria de convidar a todos para a oração do Pai Nosso e em seguida a Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos dos males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom, aqui eu estou recebendo as mensagens dos irmãos, né? Parece que estava travando um pouquinho, né? A Márcia aí nos parabenizando, nós é quem agradecemos, Márcia, todo o amparo. O Gildo, ele deve estar me ouvindo nesse momento pela live, eu vou mandar uma mensagem para que o nosso irmão possa voltar.
Enquanto isso, a gente vai continuando aqui a nossa reflexão. Então, nós estamos inaugurando hoje esse novo método aqui. Peço desculpas, peço perdão aí pelos problemas que estamos enfrentando, né? É a primeira vez que a gente está utilizando esse programa, que vai nos permitir ter uma maior interatividade, tanto com outros participantes da live, quanto com vocês. O Gildo acaba de voltar, eu vou colocar ele aqui. Acabei de reinseri-lo aqui na live, vocês já vão poder vê-lo novamente. E aí, Gildo, tudo em cima? Tudo certo? Tudo tranquilo, Diego, na Santíssima. Beleza, eu Problemas já fiz. técnicos, coisa Tá certo. tranquila. Eu já fiz a prece e nós já estamos prontos para iniciar a reflexão, então. A reflexão de hoje, né, tratando aí do tema das mães. Mães, tanto mães pelo sangue, mães de coração, as avós, as tias, né? Falando em avó, eu me lembro de um fato que aconteceu com o Chico, está narrado lá no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, se não me engano, onde uma senhora chega para o Chico ali, desesperada, porque ela tinha perdido o seu neto. E ela chega chorando desesperadamente, Chico, Chico, me ajuda, me conforta, aquela coisa. E ela fala que ela perdeu o netinho dela, e o Chico fala, minha irmã, vamos orar, porque a prece de uma avó pelo seu neto arromba as portas do céu. Ela chega arrombando, né, a porta do céu, que diz que vó é mãe duas vezes, né? Então nós podemos compreender o nível E isso de cumpre, assim, sintonia. isso cumpre cabalmente, Diego, né? Aquele versículo bíblico que a gente tanto gosta de dizer, né? A oração do justo vale muito em seus efeitos. E que justo não é essa desta avó que é mãe duas vezes, né? Exatamente. Então, a gente gostaria de iniciar essa reflexão aqui, esse bate-papo, na verdade, eu gostaria de convocar todos que estão nos assistindo, aqueles que quiserem mandar as perguntas, nós temos uma facilidade maior agora de ler aqui as perguntas e já poder responder, já poder conversar com vocês. Eu gostaria de iniciar, na verdade, essa lição com uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem muito interessante, e eu gostaria de resgatar aqui um conceito dentro dessa mensagem que fala justamente dessa figura essencial na vida, que é a figura da mãe. Não menosprezando os pais, mas a figura de uma mãe, tal a importância que ela tem, e a mensagem é a mensagem dos infortúnios ocultos, é uma mensagem utilizada dentro do Espiritismo para poder aprofundar mais a questão da caridade, de como é que nós vamos ao encontro daquele que está necessitado, né? Mas eu gostaria de resgatar aqui a figura central dessa mensagem, que é a mãe. A mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, se você puder nos acompanhar aqui, eu vou puxar aqui para você o capítulo, é no capítulo 13, e o item é o item 4, os infortúnios ocultos. E essa mensagem, ela, olha para você ver o tanto que ela vem a falar diretamente aos nossos corações, como ela é contextualizada no dia de hoje, como é que ela está atual. Perceba como que ela começa. Ele vai dizer assim: nas grandes calamidades, tal qual nós estamos vivendo hoje, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas a par desses desastres, há uns milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grábato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que se peça assistência. E aí o espírito começa a fazer uma reflexão como se fosse uma parábola.
Ele vai dizer, ele vai nos levar através do pensamento a esse auxílio do infortúnio oculto na prática através da figura de uma mãe. Ele vai dizer: quem é esta mulher de ar distinto, de trajes tão simples, embora muito bem cuidados, e que traz em companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que todos lá saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe aflita, cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que com seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem se corar. Então aqui nós temos a figura, eu achei muito interessante, eu estava procurando uns textos para que a gente pudesse fazer a reflexão aqui sobre as mães, e a gente lê essa mensagem aqui, a gente não presta atenção no personagem central. Os espíritos utilizaram uma mãe para nos dar o exemplo supremo de como é que é exercida a caridade. E ele vai continuar que ela não pergunta para ninguém qual que é a crença que eles professam, nem quais as suas opiniões, porque considera todos como filhos de Deus. E ele continua: qual é o seu nome? Onde ela mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é um anjo de consolação. São os anjos anônimos, né, que a gente aprende com o Espiritismo, né? Aqueles que não esperam nada em troca, nem mesmo o reconhecimento, nem mesmo o muito obrigado. E ela vai continuar: por que um traje tão singelo? É para não insultar a miséria com o seu luxo. E por que ela se faz acompanhar da filha? E aqui está a lição grandiosa, que trazendo a figura da mãe é para que a filha aprenda a praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. E a mãe diz para ela: minha filha, o que você pode dar de seu? Se eu te passar alguma coisa, sou eu que estou dando. Cadê o seu mérito? Nesse caso, você precisa me ajudar a tratar as feridas dessas pessoas. Aprende a confeccionar as roupinhas para essas criancinhas. E o espírito vai terminar: é espírita ela? Pouco importa. Em casa, ela é a mulher do mundo porque a sua posição exige. Muitos ignoram o que ela faz, porque ela não deseja aprovação, além da aprovação de Deus e da sua própria consciência. E ele termina dizendo que certo dia, uma dessas suas protegidas se reconhece ela na rua, e aí ela vira e fala para ela: silêncio. Ela ordena: não diga para ninguém. Ela não quer o reconhecimento. E ele termina: falava assim Jesus. Eu achei muito interessante, Gildo, essa mensagem, trazendo a figura da mãe no exemplo da caridade. E o que está intrínseco aí, Diego, assim, né, para que, dando um exemplo bem acentuado dentro de uma abordagem espírita, é o anonimato. Né, que tudo isso é evocado para que ela continue sendo tudo isso e dando exemplo para a filha, mas que não queira os louvores, muito pelo contrário, que faça toda a assistência, que faça toda a caridade, mas desprovida de qualquer ovacionamento, né, de qualquer outra, vamos dizer assim, maior exposição. Né? Ou seja, o anonimato é o pano de fundo da lição espiritual que a gente colhe aí dessa reflexão, que é, sem dúvida, para não dizer que os espíritos superiores nos dão esta lição de, né, quantos verdadeiras obras, quantas pinturas mediúnicas, quantos exemplos de quem que foi esta mensagem? De um espírito anônimo, que são espíritos superiores que não querem, porque sabem da nossa condição, né, do nosso apego a este ou aquele que faz as coisas. Belíssima reflexão e belíssimo exemplo de humildade acima de tudo. Sim, e eu achei interessantíssimo o fato dele trazer a mãe como uma figura central nessa mensagem, quase como nos dizendo
que é necessário esse sentimento maternal um pelo outro para que a caridade seja executada da maneira que ela tem que ser, com esse anonimato, porque é justamente a figura da mãe que vai nos trazer essa mensagem de que fazer pelo outro sem esperar nada em troca. Uma mãe não espera, quando ela amamenta o bebê, ela não está esperando muito obrigado, o reconhecimento. Quando ela cuida da criança, quantas mães recebem a ingratidão dos seus filhos e nem por isso deixam de fazer, nem por isso deixam de amar. Então, eu achei muito interessante o Espírito trazer uma mãe para nos ensinar, colocar um exemplo, uma historinha na prática, a questão do se doar pelo outro, né? Da caridade. E é tão assim que existe uma história também narrada em uma das obras de André Luiz, eu não vou me recordar aqui qual, de cabeça, mas que desde que eu li, eu sempre gosto de citar ela como exemplo. Ele vai dizer que havia em vida uma mãe e o seu filho, ela cuidava, né, do filho até onde dava, e depois o filho passou a cuidar, mas esse filho se enveredou pelo caminho das drogas, e não só das drogas, mas do crime também. E tamanho foi o desequilíbrio dele que em determinado momento ele, num acesso de raiva, de fúria, querendo o dinheiro para fazer uso da sua droga, ele acaba assassinando a própria mãe. E esse matricida, ele, depois de pouco tempo que a mãe foi ao mundo espiritual, desencarnou pelas suas próprias mãos, ele também desencarnou, vítima de doença, vítima de uma série de dissabores da vida. E ele é recebido pelaquela turba das trevas, ex-companheiros, ex-comparsas, ex-vítimas, agora algozes dele, né? Todos ali querendo um pedacinho dele em uma região de sofrimento no mundo espiritual. E um daqueles que se colocam como um líder, nós sabemos que o mundo espiritual, mesmo as regiões de sombra, existe uma hierarquia onde espíritos tomam o lugar de Deus, né, querendo exercitar aí o julgamento como eles acreditam que é o correto, né? Então eles impõem sofrimento em outros espíritos, e um desses que comandavam ali aquela região de sofrimento quis, numa brincadeira meio sórdida ali, para humilhar ainda mais ele, pouco antes de jogá-lo ali para ser praticamente devorado, né, pelos espíritos, para que os espíritos pudessem fazê-lo pagar pelos seus crimes. Ele diz a ele assim, aquele que se colocava na posição de juiz, ele fala: olha, se eu achar aqui um que você fez bem, eu não vou te condenar. E todos começaram a rir, aquela algazarra toda, e para surpresa deles, eis que uma luz resplandecente inebria todo aquele lugar, assim, eles ficam todos assustados, o espírito começa a sair correndo, o espírito que se colocava como juiz ali ficou pequenininho, assustado com aquilo, e uma figura de mulher se materializa na frente daquele espírito e diz a ele: você disse que se ele tivesse feito bem a alguém, você iria libertá-lo? Pois bem, eu estou aqui, eu sou a mãe dele, aquela que ele tirou a vida. A mim ele fez muito bem, e eu vim aqui para resgatá-lo. A obra, Diego, é Mensageiros. Né? Mensageiros. Mensageiros de Os André mensageiros. Luiz. Se não me engano, capítulo 4. Isso. É uma obra, tem um ensinamento belíssimo. Sim, sim. Então, assim, essa figura da mãe, né, fazendo o bem independentemente de qualquer coisa. Por isso que o Espírito vai trazer a mãe para nos dar esse exemplo supremo do que é a verdadeira caridade. E nós temos diversos outros exemplos, né, na Bíblia, de figuras maternas, né, fazendo o bem, nas parábolas de Jesus, nos ensinamentos deles, porque a maternidade, se a gente for parar para avaliar, ela é uma missão sagrada, né? As mães, elas são co-criadoras com Jesus. Imagine participar de um processo de criação. Muitas pessoas, principalmente que não conhecem, né, os mecanismos da reencarnação, desconhecem a importância dos sentimentos e dos pensamentos de uma mãe durante o processo da embriogênese, do desenvolvimento fetal ali daquela criancinha, estimulando a formação daquele corpo. Literalmente co-criadoras com Jesus no processo da reencarnação. Por isso a E herdeiras importância do com equilíbrio. Deus. Né? E herdeiras com Deus, exatamente.
o ensinamento que tem aí dentro do Espiritismo, né? Co-criadoras da maior importância. Se a gente, com as nossas obras que a gente faz, nós estamos co-criando com Jesus e com Deus, imagine uma mãe no processo da reencarnação de receber essa missão sagrada, né? Que é a missão dos pais, do pai e da mãe, né? Diego, esta incumbência, vamos dizer assim, privilégio, porque provas e expiações, né, à luz da doutrina espírita, privilégios nós não temos, mas é uma oportunidade redentora de apagar, como diz o Chico, multidões de delitos, né, esse sacerdócio, essa doação incondicional, não tendo outro motor que não a caridade, pela caridade, né, do momento que ela, né, se priva de si mesma em favor de amar os seus rebentos, é uma prova cabal de um amor, mesmo que ainda em segundo estágio, provas e expiações, mas é de uma grandiosidade pontual. Né? Ninguém pode, né, negar isso. É o fazer o bem por amor ao próprio bem. E é engraçado essa missão, né? Eu acho interessante, às vezes a gente vê essas mensagens do WhatsApp, do Facebook, né? As mães compartilham, né? Do trabalho, as pessoas exaltando o trabalho do pai, que às vezes é um grande empresário e tal, e a mãe ali é só mãe dentro de casa, mas a mãe, na verdade, o trabalho às vezes muito mais pesado, né? Na verdade, desde criancinha, às vezes ela tem que assumir vários papéis na vida dessas crianças, né? E teve uma que eu achei muito engraçada nesses tempos que nós estamos vivendo de isolamento social e tal, uma sátirazinha que as mães começaram a compartilhar, que diz que os astronautas, alguns astronautas da NASA estavam dando dicas para as mães, né, de como é que, para as pessoas, na verdade, né, como que poderiam passar melhor o tempo de isolamento. E aí embaixo vinha uma mãe perguntando assim, quantos filhos seu estava lá no espaço com você? Ah, nenhum, né? Então muito obrigado pelo seu conselho. Porque uma coisa é a gente se isolar sozinho, né? Outra coisa é o cuidado, a atenção com os filhos dentro de casa, que essas mães estão tendo que passar. Eu achei muito, eu achei muito interessante. Essa mensagem, para a gente dar continuidade aqui, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Anderson Mendes. O Anderson Mendes, nosso querido amigo, nós conhecemos lá na Clínica Árvore da Vida. Estamos aqui, eu e o Gildo, mandando um abraço para você. Ele está mandando um abraço aqui para a gente, ô Gildo, falando que está com saudade da gente, o Anderson. Pois é, Anderson, estamos juntos, como a gente dizia lá nos trabalhos da Árvore da Vida, estamos juntos. Né? Só por hoje, vivenciando esse momento aqui, nesse particular. Muito bem-vindo, meu querido. É isso daí. A figura daquela mensagem que nós lemos, ela encerrou o ensinamento dizendo para que aquela que tinha reconhecido ela para ela ficar em silêncio, né? Porque ela não queria ser reconhecida, né? E é muito interessante, e ela termina dizendo, era assim que Jesus falava, né? Era assim que Jesus falava. E existe uma outra mãe que também apontava para o seu filho, que também apontava para Jesus. Existe uma passagem lá no Evangelho de Jesus, em João, capítulo 2, versículo 5, aonde ali durante as festas de bodas, né, dos noivos, em que Jesus vai nos dar uma lição valiosa da alegria de servir a um amigo, onde ele transforma água em vinho e tudo mais, e a sua mãe presente ali, e as pessoas perguntando para ela o que era para fazer e tal, e ela vai e diz, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então, a Maria, né, a mãe de Jesus, a nossa mãe santíssima, também apontando para o mestre, né? Existe uma interpretação dessa passagem lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Eu preparei um trechinho aqui para nossa reflexão, um livro do Chico Xavier, a psicografia, né, o Espírito Emmanuel, aonde Emmanuel vai comentar o fato de Maria dando esse conselho, né, para que a gente fizesse o que Jesus estava nos pedindo. Desculpa, ele vai dizer assim, sua mãe Maria disse aos serventes,
fazei tudo quanto ele vos disser. Também nós estamos na festa de noivado do evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo, a alegria ainda é de noivado, porque até agora não se verificou a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, nós somos os serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Nos sentimos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. É uma mensagem que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Esses exemplos, né, que nós temos por longo de todo o Evangelho, né, e Maria como o exemplo maior, né, maior de mãe. Imagine você receber essa sagrada, se ser mãe é missão, imagina receber Jesus, aquele que criou aquilo que nós estamos vivendo tudo, né? Nunca se aplicou tão bem, né, o bendita és tu entre as mulheres, né, bem-aventurada, de acordo com o diálogo que ela tecia com Gabriel, né? É realmente uma missão, sim, e ela é o sublime exemplo da bem-aventurada, da eis-me aqui, Senhor, façai conforme a vossa vontade. Mais uma vez, exaltando a caridade pela caridade, o exemplo da humildade, da abnegação, do devotamento, do desprendimento, sem querer, né, o ovacionamento, sem querer o reconhecimento, mas o exemplo maior do anonimato, né? Então, assim, ela é, sem dúvida, o grande exemplo, o grande ícone para todas as mulheres e para toda a humanidade, independente de qualquer coisa. Com certeza. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, só antes de seguir, só para a gente poder ver muito mais os comentários aqui, o pessoal está comentando, o Anderson, né, mandando aqui, só por hoje, meus amigos, aprendi muito com vocês, muito obrigado pelo belo trabalho, Anderson. Nós é que aprendimos com vocês, todas as vezes que a gente tinha um contato com vocês lá. A Marinete aqui mandando, né, que gosta de ouvir as palestras, né, Marinete, muito obrigado aí pelo estímulo, falou que tá com saudade de assistir as palestras presencialmente, uma noite de bênçãos, né, para todos nós, Jesus conosco. É isso aí, um grande abraço para vocês, continuamos juntos aqui. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês, meus irmãos, eu sou suspeito para falar dessa obra, né, que eu acho que tenho 90% das estudos que eu já fiz, eu sempre pego um pedacinho dela para colocar, que é o livro de Humberto Campos, né, o livro Boa Nova. Para mim, uma obra magnífica, um tesouro realmente que a gente tem dentro do Espiritismo, porque é um pedaço do Evangelho que foi nos trazido direto do mundo espiritual para que a gente tivesse maior conhecimento ali da dinâmica, da vida dos apóstolos e de Jesus. E o último capítulo, o capítulo 30 dessa obra, é justamente o capítulo sobre os últimos dias da nossa Mãe Santíssima. E eu gostaria de trazer aqui, não vou ler ele inteiro porque é grande, mas eu gostaria de trazer aqui alguns pontos que eu acho muito importantes, muito interessantes, inclusive falando sobre da onde é que surgiu esse título de Mãe Santíssima, qual foi o evento que deu a ela esse título lá atrás, há quase 2000 anos atrás, né? Humberto de Campos, ele vai trazer para nós que ali nos momentos, após aquele momento de grande dor ali junto da cruz, aonde Maria assistia ao flagelo do seu filho, né? Ela se perguntava, a sua lembrança foi longe, lá na manjedoura, lembrando as cenas da infância, né? Repassou cada cena, uma por uma, ali, desde o nascimento do pequeno Jesus, lembrando que Deus sempre acompanhava
o seu filho, né? Sempre encontrava Jesus com palavras carinhosas para todo mundo, consolava ali as pessoas desamparadas, desde criancinha. E é interessante que nessa obra ele traz um pouco ali de como é que era a vida de Jesus criança, né, adolescente. Ele vai dizer que Jesus, desde pequeno, Maria ali acompanhava, pegava Jesus, distribuindo as bênçãos do céu, palavras carinhosas para as lavadeiras, para as pessoas mais simples. Certa vez, um dia Jesus trouxe 2 malfeitores para cuidar deles, para poder recebê-los ali, malfeitores conhecidos na cidade, reconhecidos ali do entorno, né? E ela se lembrava da amorosa solicitude com que Jesus cuidava dos desconhecidos, e ao mesmo tempo ela perguntava por que Jesus merecia aquilo, por que Jesus estava passando por aquilo. Imagine você a dor dessa mãe, ali embaixo dos pés da cruz. Vários dos discípulos haviam debandado, né, discípulos ainda frágeis na fé, que viriam a se reconstituir depois, viriam a ser, né, Pedro, a pedra angular, a pedra na qual Jesus iria assentar a igreja, né? Só que um dos discípulos, talvez percebendo ali aquele momento de grande dor, ele se aproxima de Maria e lhe abraça devagarzinho, vagarosamente, e Maria percebe então a presença do filho de Zebedeu, o apóstolo João. E João ali começa a chorar também, vendo aquele momento de grande dor, e Jesus, nos seus últimos instantes ali, pregado na cruz, ele maneia a cabeça para o lado, percebe a necessidade, a dor, né, do consolo daqueles dois, e vai dizer a célebre frase para sua mãe: mãe, eis aí teu filho, e se dirige para João dizendo: filho, eis aí a tua mãe. Aquela mensagem ficaria gravada no coração de ambos para o resto das suas vidas. Jesus desencarna naquele momento, a dor atinge todos os apóstolos e Maria, mas sem jamais perder a esperança. Após vários anos de ásperas lembranças e dores, Maria em nenhum momento se deixou abater, continuava tentando levar na prática a mensagem do seu filho, né? Mas também se deparando com diversas situações difíceis, com as discussões, muitas vezes, dos novos discípulos de Jesus ali, também querendo endeusá-la, muitas vezes, né? Mas uma vida de devoção, e ela se lembrava por diversos momentos do Jesus pequenininho, Nazaré voltava ali a sua imaginação, e eis que João, o filho de Zebedeu, ele retorna e diz para ela que jamais tinha esquecido daquela mensagem que Jesus tinha dito e que agora era o momento dele recebê-la para poder cuidar dela. Então Maria fica muito feliz de poder agora ser a mãe espiritual, né, de João Batista. Já era mãe de muitas pessoas, né, de muitos cansados, de muitos abatidos, e João Batista então traz ela para que eles possam continuar o trabalho de Jesus, e eles vão se estabelecer ali nas cercanias de Betaneia. Então João traz e ela fica muito feliz, e eles começam ali, ou continuar, na verdade, né, o evangelho de Jesus. Em algumas semanas, o Humberto Campos vai dizer que a casa já era um ponto de assembleias adoráveis, um ponto de socorro para os corações em Casa do caminho, desequilíbrio. né, Diego? Sim, A a casa do casa. caminho. Exato. E aí eles começam a atender aquela. De pouquinho em pouquinho, o pessoal vai sabendo, vai ficando sabendo das notícias que a mãe de Jesus estava morando ali, o João Batista pregava na cidade, próximo, e ela começa a ficar conhecida. E essa casa aqui, na verdade, Gilda, ela ficou conhecida como a Casa da Santíssima. A Casa do Caminho é a casa onde Pedro vai iniciar os trabalhos. A casa onde Maria morava vai ficar conhecida a Casa Santíssima. E Humberto Campos vai nos dizer da onde é que surgiu esse título. Ele vai dizer que o fato teve origem em certa ocasião quando um miserável leproso, depois de ser aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, beijou as mãos de Maria e murmurou ali perto das pessoas: Senhora, você é a mãe do nosso mestre e a nossa mãe santíssima.
E aí a tradição criou essas raízes em todos os espíritos, e nós a conhecemos até hoje como a nossa Mãe Santíssima. E Maria pregava a sua palavra maternal, sempre com muito sentimento, né? Para todas as pessoas que estavam ali, a sua grandeza espiritual, né, foi o que proporcionou que um emissário direto de Deus, que é Jesus, pudesse encarnar aqui entre nós, né? E esse título de maternidade, ela buscava fugir das homenagens e tudo mais, mas isso trazia um conforto muito grande no seu coração. E eu achei muito interessante porque nessa mensagem ele vai dar um exemplo de como é que de um dia que Maria ajudava as pessoas. Um dos aflitos dizia: minha mãe, como é que eu vou vencer as dificuldades? Eu sinto abandonado pelas estradas escuras da vida. E Maria, com um olhar amoroso da sua bondade, deixava transparecer toda a dedicação do seu espírito maternal e dizia: isso também passa, meu filho. E aí eu lembrei lá do episódio do Chico, né? Quando o Chico, também passando por momentos difíceis, né? Dificuldades de todos os matizes, ele vai pedir para Emmanuel, né? Eu queria ouvir uma palavra da nossa Mãe Santíssima. Olha só, o Chico, né? Pedindo E uma mensagem grandiosa, né? Preparou a Exato. pena, o lápis lá. Isso. E aí ele achou que vinha um textão, né? Às vezes. E aí Emmanuel vai dizer: não, ela falou Uma assim, palavra só. tudo passa. E essa história, na verdade, ela continua, né? E o Chico se sente muito consolado, né? A gente vê que esse ensinamento de Maria é antigo, né? Ela já falava isso lá atrás na sua encarnação, lá quase 2000 anos atrás. E aí teve um outro momento que o Chico, depois muito feliz, já iludido com um monte de coisa, e o Emmanuel, ele fez um quadro, dizem que ele fez um quadro e colocou lá em cima da cabeceira na sua cama, com essa frase, tudo passa. E isso também passa, na verdade. E aí o Emmanuel aparece para ele: Chico, olha lá, ó, isso aí também passa. Esses momentos de ilusão, de muita alegria, que a gente acha que está tudo bem, é necessário prudência, né? Então, Maria trazendo esse ensinamento para nós. Pode falar? Olha só, Perdão. Diego. Não, tranquilo. Esse ensinamento de Maria, ela é simplesmente fantástico. Aproveitando o seu gancho, já que você falou aí do Chico, né, com a lição que o Emmanuel deu, trazendo essa lição da Mãe Santíssima, eu quero trazer para os nossos amigos, principalmente para nossas irmãs, as mães que estão nos ouvindo, da obra Lindos Casos de Chico Xavier, o exemplo de uma heroína, de uma anônima, não é? Mãe Cidália. Mãe Cidália, para quem não conhece, é a segunda mãe de Francisco Cândido Xavier. E ficou, então, eu vou ler essa história que é simplesmente o exemplo de abnegação, de desprendimento e de anonimato e de um amor incondicional, independente dela não ser a genitora. Como diz, mãe verdadeira é aquela que cuida, né? E olha só essa história, diz assim: Mãe Cidália, assim se chamara na terra a segunda mãe de Chico Xavier, a criatura amorosa e boa que dissera ao seu noivo, João Cândido, pai de Francisco Cândido Xavier: somente me casarei com você se permitir que ajunte em nosso lar para os criarmos, os filhos de sua primeira mulher. Olha o exemplo. Nossa Santa Irmã Maria João de Deus, os quais vivem por aí distribuídos e criados ao léu da vida. O Senhor, João Cândido, homem cordado e bom, aqueceu, casou-se e, graças à mãe Cidália, voltaram as aves, né, os filhos, ao antigo ninho, saudosos, alegres e felizes. Foi esta mãe, por vocação missionária do amor, que ensinou o Chico a orar, que encaminhou na vida, que lhe orvalhou a alma dorida, pura de ensinamentos cristãos, e que realizou com ele seus demais irmãos, Neuza, Luísa, Lucília, Geralda, Gina, José Raimundo e muitos outros. Uma tarefa, além de tudo, educacional. Mas o que é bom não dura pouco. Sua vida foi curta. Como curtos eram seus débitos,
mas mesmo assim realizou muito, algo que comove. Desencarnou, deixando uma funda tristeza, uma enorme saudade nos corações dos filhos de sua alma. Antes, chamaram Chico à beira de seu leito, que lhe dissera em lágrimas e no misto de saudade e consolação: sei que vou morrer, meu querido filho, mas antes desejo que me prometas uma coisa, que não permitirás que teus irmãos sejam de novo distribuídos, semeados por aí, entregues a terceiros. Desejo que tomes conta da casa, que ajude teu pai, que veles por todos como fiz. Lá de cima ajudar-te-ei sobre as bênçãos da Divina Mãe, fazendo a referência aí à Mãe Santíssima. A Maria. Isso. A fim de que triunfes na missão grandiosas que tens e a que agora vai ser iniciada. O Chico, então, prometeu atender entre saudades e prantos, e no halo de angelitude, respeito e proteção espiritual, Mãe Cidália desencarnou feliz. Olha que exemplo! E o Chico internalizou esta prece, esse pedido na hora augusta de Cidália, com todos os predicativos. Tanto é, né, que tudo que ele foi, todo o exemplo de humildade, todos os exemplos que nós temos, que são inúmeros, né, foi plantados por esta mãe, né, do coração, a nossa irmã Cidália, sua segunda mãe. Que exemplo generoso. Sim. Nessa mesma obra, Gildo, Lindo Caso de Chico Xavier, existe uma outra história que eu estou me recordando aqui, que os seus irmãos, elogiando, né, o Chico, eles vão dizer, não, o Chico era muito mais do que um irmão, o Chico era nossa mãe. Tamanho era o exemplo que ele dava, né, e coisas que ele aprendeu com pessoas como Dona Cidália, né, nesse exemplo aí de cuidando dos filhos de outras mães. Falar nisso, eu queria mandar um abraço para nossa irmã, a Fátima Moreira, que está aqui nos assistindo, né, enfermeira, também fazendo essa missão sagrada, cuidando de mães, cuidando de filhos de outras mães e outras mães também, né. Muito bem-vinda, Fátima, muito obrigado pela presença. A nossa irmã Regina Alves também está nos assistindo. A Rosita, muito boa noite para todos. É uma grande satisfação a gente poder estar compartilhando com vocês esse momento aqui. Pois não, Gildo? Que cabe muito bem nesses exemplos. Ó, Fátima Moreira, né, a nossa irmã Rosália, né, a Rosita, mães anônimas que augustamente, né, estão aí, vamos dizer assim, espiando, né, toda a oportunidade redentora nessa herança com Deus aí, nessa coerência com Jesus aí, né? Um abraço a essas heroínas aí, nossas irmãs, que a gente de perto acompanha e vê o grande esforço dioturnamente que elas se desprendem nesta sagrado sacerdócio de mãe. Sim, a gente já encaminha para o encerramento. Eu gostaria simplesmente de encerrar a mensagem, porque o que mais me tocou, na verdade, na mensagem do Humberto de Campos, lá de Maria, é o momento em que antecede o seu desencarne. Maria ali já velhinha, acostumada a receber, Gildo, os mendigos, né, os andrajosos, as pessoas que vinham ali para receber dela. Ela, então, recebe um pedinte ali no final da tarde, e aquele pedinte era um pouco diferente. Ele começa a conversar com ela, vai falar das bem-aventuranças, e ele vai conversando, e ela vai se sentir tão confortada que em certo momento ela pensa, mas eu sempre estou acostumada a eu ter que confortar as pessoas, e agora eu estou recebendo essa voz meiga, carinhosa, eu que estou sendo consolada, e ela agradece mentalmente ali aquele momento em que ela estava passando, né? E eis que, em certo momento de grande emoção, que ela vinha reconhecendo aquela tonalidade daquela voz,
aquele pedinte diz a ela, minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, então, Maria fita as mãos, olha para aquelas mãos nobres que lhe ofereciam ali um gesto de bela ternura, e tomada de uma comoção profunda, ela reconhece as duas chagas, os dois machucados, as duas feridas dos cravos, igualzinhas a do seu filho, né? E num olhar ansioso, ela busca os pés dele ali, para também ver as úlceras causadas pelo cravo do suplício, e ela não aguenta de emoção e diz, meu filho, meu filho. E eu acho muito interessante, a primeira coisa que ela fala, que só uma mãe verdadeiramente poderia falar. Imagine você, Gildo, você ter um encontro com o Mestre Jesus, e a emoção, aquilo que você vai dizer para ele, a primeira coisa é o que Maria vai dizer para ele, meu filho, as úlceras que te fizeram, os machucados que te fizeram, só uma mãe para se importar com as feridas do seu filho. Será que a gente ia se importar com o machucado de Jesus? A gente ia querer, na verdade, receber a bênção dele, né? Querer beijar, ia querer exaltar, ia querer adorar, mas a mãe preocupada com o filho, Eu vou né? falar uma coisa para você. Dada a nossa incredulidade, acho que a gente ia agir como Tomé. Mas será que é o senhor mesmo? Para ele dizer assim, coloca o teu dedo aqui e verifica se não sou eu mesmo, né? Não ia nem se Como o importar Tomé fez. Eu acho que a se tá gente ia muito doendo, mais se para não esse tá. lado. Exatamente. Então, eu achei muito interessante esse comportamento, porque só uma mãe mesmo, a primeira coisa, imagine, depois de tantos anos sem ver Jesus, ela foi direto se importar com as chagas dele. E aí ela toca nas feridas, e as lágrimas começam a banhar, ela faz um movimento para se ajoelhar, e para nossa surpresa, Jesus é quem se ajoelha nos seus pés, e diz a ela, minha mãe, eu vim te buscar porque meu pai quer que você seja a rainha dos anjos. Imagine o tamanho, o calibre da evolução espiritual dessa que é a nossa Mãe Santíssima, né? Nós tivemos um problema com a live do nosso irmão, ele deve voltar daqui a pouco, a gente já está, na verdade, se encaminhando aí para os últimos momentos. O Gildo, se você estiver nos ouvindo, pode voltar para que a gente possa fazer a oração final. Eu gostaria, meus irmãos, de agradecer a presença de cada um que está nos assistindo, daqueles que participaram. Eu espero que essas pequenas reflexões, essas mensagens que a gente trouxe, buscando de uma forma muito singela, muito simples, enaltecer a figura da mãe nas nossas vidas. Existem diversas outras mensagens espalhadas pelo Evangelho, né? Honrar pai e mãe, a missão sagrada dos pais, da mãe, do pai. Eu gostaria de lembrar a todos nós, nem todos são mães, mas todos somos filhos. Se você está encarnado aqui, você não é um bebê de proveta. E até o bebê de proveta, na verdade, ele precisa de uma barriga para poder nascer. Então, todos somos filhos, e a lição do honrar pai e mãe nunca foi tão necessária nesse momento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, essa lição é banhada com tamanha luz. Os Espíritos vão dizer que existe sim uma missão sagrada dos pais, mas ao filho cabe honrar o pai e a mãe, porque pai e mãe não prestam conta para filho, eles prestam conta para Deus. Então nós, enquanto filhos, devemos sempre buscar honrar, glorificar a imagem dos nossos pais, em especial as nossas mães, né? Vamos combinar. E eu gostaria, então, que a gente fizesse uma prece. Eu creio que não vai dar tempo do nosso irmão Gildo voltar, deve ter acontecido algum problema com a sua conexão, mas nós já encaminhamos para o final. Eu gostaria de convidar a todos para que a gente possa fazer uma prece e vibrar em nome, principalmente das mães que estão passando por problemas nesse momento que nós estamos vivendo, no mundo inteiro, na nossa cidade, no nosso país, nesse planeta aqui, que é governado por Jesus e auxiliado por tantos espíritos, tantos amigos nossos, incluindo Maria de Nazaré. Vamos rogar a ela a proteção para todos nós, seus filhos, principalmente para aquelas que também exercem esse sacerdócio
que é ser mãe neste planeta. Mestre Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez a oportunidade dessas reflexões, dos seus ensinamentos, pedimos perdão pelas nossas deficiências, mas acima de tudo, Mestre, que o seu amor e o amor que Maria demonstrou em toda a sua vida para com o Senhor, para com todos nós e que continua demonstrando, possa nos tocar, possa nos constranger a ser pessoas melhores, a ser filhos dignos, Pai, de podermos voltar para essa fazenda de uma maneira mais segura, de uma maneira mais firme. Muito obrigado por tudo. Essa fazenda que eu faço alusão, a fazenda que nós abandonamos como filho pródigos lá atrás, Mestre, que a gente possa retornar com segurança para nossa casa, nessa jornada espiritual, sob os cuidados do Senhor e da nossa Mãe Santíssima. Pedimos proteção para todas as mães que estão nos assistindo neste momento, as mãezinhas, Mestre, que entraram no mundo espiritual, não só pela pandemia, mas principalmente pela pandemia e por tantos outros mecanismos de desencarne, uns dolorosos, outros mais traumatizantes, Mestre, que o Senhor possa estar recebendo cada uma delas, e os seus filhos também, e as mães que estão aqui, que perderam seus filhos, Mestre, que o Senhor possa consolar o coração de cada uma delas, na certeza da imortalidade da alma e da misericórdia de Deus, nosso Pai. Muito obrigado por tudo e que a sua vontade seja sempre feita, Mestre. Que assim seja. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que nos assistiram. Fiquem conosco nas próximas lives, nos próximos estudos durante a semana e, como dizem os nossos orientadores da casa, juntos nós somos mais fortes. Muito obrigado.